Olá a todos! Nossa, parece que tá escura a imagem aqui. Eu acho que não, gente. Eu acho que aqui é o... Agora eu consigo enxergar melhor. Boa noite, pessoal. Bom, finalmente vou começar a retomar as lives, tá? Conforme eu prometi. Deixa eu ver, tá dando reflexo aqui a luz que eu coloquei para poder enxergar melhor. Bom, vamos esperar um pouquinho, tá? Para os primeiros começarem a aparecer. Boa noite, boa noite. Hoje o assunto... deixa eu fixar aqui o comentário para quem entrar. Só um minuto. Vamos lá ver se... Opa, tem um bichinho aqui. Vamos lá ver se eu consigo aqui fixar o comentário, porque da outra vez eu não consegui. Então, o assunto hoje vamos lá. As três evidências de doença. É sobre isso que nós vamos falar hoje. As três... Só um minuto que eu tô fixando aqui o comentário, pessoal. As três evidências de doença. Boa noite, os que estão entrando. Tô fixando aqui o assunto da live, as três evidências de doença. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. Fixar comentário. Consegui! Finalmente consegui, gente. Porque das outras vezes eu tinha tentado fixar o comentário, não tinha conseguido, e na verdade é super simples, é só clicar ali e diz fixar comentário. Boa noite, pessoal! Oi, Sandra, tudo bom? A Sandra é uma amiga minha que mora em Floripa. Que bacana que veio assistir a live, participar aqui. Bom, gente, assim, eu anunciei a live hoje à tarde. Eu sei que anunciei um pouco em cima da hora, tá? Eu acabei de colocar ali no canal no Telegram, não sei quantas pessoas vão participar, mas das próximas vezes eu prometo que eu vou anunciar com antecedência, tá? Hoje foi um pouco em cima da hora, assim, mas, enfim, o importante é que a partir de hoje e na semana seguinte eu vou colocar um dia, tá? Eu prometo não ficar sumida das lives. Teve várias pessoas que pediram, por que tá sumida das lives? Enfim, que a gente tá realmente com muito trabalho. Tô com 4 grupos de mentorias, tá bem puxado, né? Então tem que dar atenção para os alunos, né? Mas não por isso eu vou deixar de compartilhar conteúdo com o pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube e do Telegram também. Já vi que pessoas já mandaram solicitação aqui para falar comigo. Eu vou chamar no final da live, tá, gente? Saudades também, Sandra. Que bom que você está aqui participando da live, é uma honra, tá? Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre... Como eu coloquei ali, consegui finalmente fixar o comentário sobre as 3 evidências de doença. Eu vou ir começando, tá? Quem entrar no meio da live, enfim, já são 9h07. Prometi começar às 9. As 3 evidências de doença, tá? São 3 fatores muito importantes que vão nos indicar se a gente está doente, tá? E quando eu me refiro aqui hoje à doença, a gente não vai falar somente de doença sobre alterações biológicas, tá? No estado de saúde, mas também de alterações no estado de ânimo e de espírito, certo? Então, quais são essas 3 evidências que vão nos indicar quando a gente está doente? A primeira, e muito importante, tá? São os nossos relacionamentos. Parece óbvio, na verdade, mas não é. Calma aí, já vou explicar. Então, a primeira evidência de quando a gente está doente são os nossos relacionamentos. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles são um reflexo de como nos tratamos, tá? De como são aquelas conversas internas que a gente tem. A próxima vez que você for escovar os dentes, presta atenção o que você fica pensando quando você fica ali escovando os dentes, ali sozinho no banheiro escovando os dentes. Presta atenção aquelas conversas que você tem com você quando você está sozinho, tá? Sem ninguém.
presta atenção a esses pensamentos. Esses pensamentos são importantes evidências de como você está se tratando. Se você está se tratando com amor ou com desamor, tá? Se os seus pensamentos eles são predominantemente positivos, você certamente está se tratando com amor. E ao contrário, se você se culpa, sente raiva, se preocupa com coisas que sequer aconteceram, cria preocupações e situações na sua mente que não aconteceram ainda, se você cria problemas na sua mente, isso é uma evidência de que você não está se tratando com amor, tá? A gente precisa prestar atenção a essas conversas internas que a gente tem com a gente. Eu dou um exemplo, eu falo para os alunos, gente, presta atenção ao que você pensa quando você está escovando os dentes. É assim, ó, pode ter certeza que se o seu dia é bom ou ruim, esses pensamentos ali, naquele minutinho ali, vão te dar indícios de como você está nesse dia, certo? Tá? Gente, eu vou ir acompanhando os comentários aqui se alguém tiver alguma pergunta e lembrando que no final da live eu vou chamar alguém para conversar comigo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tomar um gole de chá aqui. Gravem isso na sua mente, tá? É uma coisa muito importante. A gente exporta para o amor traços da nossa personalidade, tá? O que isso quer dizer? Simples, que os nossos relacionamentos são um reflexo claro de como a gente está internamente, certo? É assim, ó, uma coisa que tem que ficar clara também, quando eu me refiro a amor, não estamos falando aqui de amor somente de homem, mulher, parceiro, parceira, tá? Estamos falando aqui de amor pelos filhos, amor pela mãe, amor pelo pai, amor pela vida, amor pelo trabalho, tá? Esse tipo de amor que eu estou me referindo quando falo de relacionamentos também, tá? Então, por que a gente exporta para o amor traços da nossa personalidade? Ou seja, de quem somos, tá? A gente exporta, porque na verdade nossas relações e o nosso exterior é um reflexo do nosso interior, tá? Isso é básico e é fundamental, acredito que a maioria de vocês já saibam disso, né? Então, quando a gente reclama, por exemplo, das pessoas que convivem com a gente, do nosso filho, do nosso parceiro, do nosso pai, da nossa mãe, de quem que você acha, de quem você está reclamando verdadeiramente? Pensa aí, tá? Se o meio que a gente vive, as pessoas com que a gente se relaciona são um reflexo do nosso estado interno, quando você reclama de alguém, de quem que você acha que você está verdadeiramente reclamando, tá? E assim, ó, essas pessoas, se você reclama e se você acha que está num ambiente doente, tá? Se você acha que convive num ambiente doente, com pessoas emocionalmente doentes, na verdade, você também está doente, tá? Porque se você não estivesse doente, tá? Não estou me referindo ao estado biológico de saúde, tá? Se você não estivesse doente, você não estaria conseguindo conviver com essas pessoas, tá? Chega um momento que se isso incomoda, faz muito barulho, você se afasta dessas pessoas. Então, mas se você está ali convivendo no meio onde as pessoas estão emocionalmente doentes, você na verdade também está doente. Consegue perceber isso? Porque se não fosse assim, você não conseguiria conviver com essas pessoas, tá? Então, a primeira coisa a fazer, além de parar de reclamar dos outros, logicamente, né? A gente tem que começar, para melhorar os nossos relacionamentos com as pessoas e com a gente mesmo, é começar a se tratar com um pouco de amor, tá? Porque a gente tem que começar a se tratar com amor, principalmente nas nossas conversas internas, tá? Nossos pensamentos, nas nossas emoções, a gente precisa começar a curar as nossas feridas, tá? E a gente precisa começar também a acolher os nossos medos, tá? E aceitar, principalmente aceitar que cada um tem um jeito de funcionar, tá? A cura sempre começa na gente, tá? Entenda que cada pessoa, ela foi programada, foi configurada de uma forma diferente, tá? Então, o sistema nervoso de cada um de nós registrou dores diferentes, tá? Então, o que você pode fazer para se curar, tá?
como eu falei antes, tem que começar a prestar atenção às nossas conversas internas. Aquilo que você pensa quando você está sozinho ou quando você está escovando os dentes. Gente, é um exemplo muito bom, mas assim, ó, eu tenho certeza que agora toda vez que você for escovar os dentes, você vai lembrar de mim, vai dizer, nossa, o que eu tô pensando agora? Isso vai ser um indício, tá, de como você está internamente nesse momento, tá? Então, pra gente começar a se tratar com amor, é muito fácil, eu me amo, mas realmente você se ama? Realmente, quais são as conversas que você tem com você? Quais são as atitudes que você faz, né, com amor para você e com os outros? Porque é tudo um reflexo de como está o nosso estado interno e de quanto amor existe na nossa vida, tá? Então, substitua a culpa por compreensão, substitua a raiva e a irritabilidade por tolerância e por amor. Substitua a irritabilidade também por paciência, tá? É assim que a gente começa, com pequenas atitudes no dia a dia, que a gente começa a perceber como que a gente está se tratando. Enfim, depois que a gente começa a mudar essas conversas internas, a gente consegue entender como que funciona, quais são as nossas dores, o que nos causa tanto sofrimento, e o que nos faz também feliz, logicamente, né? Não vamos falar somente de coisas ruins, né? Quando a gente entende como que a gente funciona, quando a gente tem isso com clareza, é somente assim que depois a gente consegue ajudar o outro, por exemplo, ajudar um filho, um parceiro, enfim. Mas a cura começa na gente, tá? Eu vejo a gente tem muitos terapeutas, alunos, enfim. E tem muitos que eles ficam negando, tá, um pouco essa cura, eles querem ajudar os outros, mas aí quando eu começo a tocar ali na ferida, tá, mas, né, aí você, isso e aquilo, a pessoa sai um pouco né, então, um terapeuta, se tem algum terapeuta assistindo aí, um terapeuta só consegue ajudar os seus pacientes até onde ele chegou, tá? Nenhum terapeuta vai conseguir verdadeiramente ajudar ninguém até um lugar, não vai conseguir, nenhum terapeuta vai conseguir te levar até um lugar onde ele não chegou. Vocês conseguem perceber isso? É assim, praticamente é impossível, né? Então, se você é terapeuta, saiba que a cura primeiro começa na gente. A mãe sempre fala isso, né? E a maioria dos nossos alunos, eles sabem isso, né? Então, quando a gente fala em curar o outro, mudar o outro, né? Principalmente porque a gente tenta, nós mulheres, principalmente, a gente tem uma dificuldade enorme em aceitar os outros como eles são, tá? Não sei se vocês me acompanham no Telegram, talvez alguns de vocês não. Que já vou aproveitar para fazer o convite. No link, na nossa bio, tem o convite para entrar, o link para entrar no nosso canal no Telegram, tá? Eu publico conteúdo com muita frequência. Então lá a gente fala um pouco a respeito dos 5 tipos de personalidade. Eu tenho falado muito a respeito disso, tá? E todos, cada um de nós, cada um de vocês que está aí assistindo, nós passamos pelas 5 etapas que vão moldar essas 5 personalidades, tá? Então, por que é importante a gente aceitar o modo como o outro funciona? Imagina a seguinte situação, tá? Tem uma mulher que é um tipo de personalidade, tá? Que ela é muito sensível, emotiva, uma pessoa comunicativa, pessoa carente também. Ela tem esse tipo de personalidade porque o sistema nervoso dela foi programado desse jeito. Tá ali no Telegram, eu explico melhor como que se forma cada uma dessas 5 personalidades, dessas 5 etapas, tá? Quais são, onde é que ela começa, por que esse traço ele tem essa dor. Então, voltando imagina a situação seguinte, tá? Tem uma mulher que é uma pessoa extremamente sensível, carente, ela expressa muita emoção, ela tem muito sentimento na mente, no coração, e ela é casada com um cara que é o mental, tá? Que ele é o contrário dela. Ele é totalmente racional, uma pessoa extremamente inteligente, criativo, tá? Mas imagina se eles não entendem que eles funcionam de forma diferente. Se ela não entende que ela tem o jeito dele de ser racional assim, e se ele não entende que ela é
carente, emotiva, né? E ela precisa desse contato físico, ao contrário dele, que ele não precisa. Imagine se eles não entendem, eles não têm esse conhecimento de como cada um deles funciona. Gente, esse casamento não vai dar certo, porque ela vai viver reclamando dele, porque ele não me dá carinho, ele não me dá atenção, ele não é carinhoso comigo, e ele vai se sentir sufocado, porque ela vai estar constantemente querendo carinho, querendo contato físico, sendo que essa pessoa, ela foi, o sistema nervoso dela, para ele, sentimento é defeito. Esse tipo de pessoas, elas não sentem, eles entendem as emoções. Vocês conseguem perceber? Então imagine uma pessoa que sente muito, que ela concentra energia aqui e que a outra concentra totalmente energia aqui no mental. Essas pessoas, se um não respeita o jeito do outro funcionar, e se eles não têm esse conhecimento, esse entendimento, essa relação não vai dar certo, entende? Então, lá no meu canal no Telegram, eu falo um pouquinho mais a respeito de cada uma das 5 personalidades, tá? Aqui eu não vou entrar hoje em muitos detalhes. Hoje nós estamos falando, como eu coloquei ali, consegui fixar o comentário, sobre as 3 evidências de doença, tá? Nós começamos falando sobre relacionamentos, por que os nossos relacionamentos são uma grande evidência, um grande indício de quando a gente está doente, tá? Então vamos lá. Então, deixa eu ver porque eu coloquei tópicos aqui, eu sempre coloco, porque eu já me perdi falando, né? Às vezes eu faço isso, né? Tem muita energia aqui na mente. Tá, então vamos lá. Então, se vocês querem ter bons e saudáveis relacionamentos, primeiro vocês precisam entender como que a outra pessoa funciona, tá? De que jeito essa pessoa foi programada, tá? E depois que você entende como que ela funciona, permita que ela seja quem ela verdadeiramente é. Permita que ela se expresse da forma como ela foi configurada ou programada, tá? Quando você deixa as pessoas à vontade para ser quem elas verdadeiramente são, isso faz com que você ative os recursos dessas pessoas, tá? Eu falo sobre os recursos e as dores de cada personalidade no canal no Telegram, tá? Então, quando você permite que essa pessoa seja quem ela verdadeiramente é, tá? Isso faz com que ative os recursos dela e aí ela vai conseguir te mostrar todo o potencial que ela tem, porque cada um dos 5 tipos de personalidade tem um recurso e tem uma dor, tá? E os ambientes, as pessoas às vezes abafam um pouco esses recursos, tá? A maioria de nós, a gente vive numa dor, a gente tenta evitar essa dor existencial a qualquer custo, né? Então a gente vive fugindo da dor, na verdade, tá? Então, quando vocês conseguem entender como que essa outra pessoa funciona, os seus relacionamentos, eles não vão melhorar, eles vão dar uma grande virada, tá? Então, essas são duas dicas, assim, de como que a gente pode começar a melhorar os nossos relacionamentos. Gente, eu gostaria que todo mundo escutasse os áudios e entendesse como que funcionam as 5 personalidades. Realmente é muito importante para a gente entender como que a outra pessoa funciona. Inclusive, assim, não somente nos relacionamentos com o parceiro, filhos, você entende por que a sua mãe é assim, por que seu pai, você começa a se comunicar melhor com seus colegas de trabalho, quando você entende que eles funcionam dessa maneira. Por exemplo, eu nunca contaria a respeito dos meus sentimentos, eu nunca falaria sobre a minha vida pessoal, sobre meus sentimentos, para uma pessoa magra, alongada, de óculos e com uma cabeça grande, porque esse tipo de pessoas, o corpo dela se moldou para tentar evitar uma dor. Então, eles concentram a energia deles muito na mente, são pessoas extremamente racionais, criativas, e eles não têm muito sentimento, como eu falei antes. Então, quando eu fosse contar a alguém para algum sentimento, ou um dia que eu estivesse triste, quisesse alguém para conversar, eu procuraria uma pessoa que tivesse o formato do corpo quadrado, que é o formato do corpo de um dos tipos de personalidade, que são pessoas que entendem, né, que eles se conectam com as pessoas, embora eles não gostem de falar dos sentimentos, mas eles se importam com o que você está falando, se importam com o que você sente. E eu procuraria pessoas com formato arredondado.
Essas pessoas, elas têm muito sentimento, são pessoas que acolhem muito bem, tá? Mas eu não vou dar aqui mais detalhes. Eu quero que vocês entrem no canal no Telegram e escutem o vídeo, tá bom? Bom, agora, outra coisa muito importante que eu coloquei aqui que eu queria falar, uma coisa que reforça muito, muito, muito o nosso estado de saúde, além de entender como o outro funciona, tá? É quando a gente aprende a dizer não. Quando a gente aprende a dizer não, a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos melhoram muito, tá? Imagina a pessoa vem e diz assim pra você: será que você pode passar lá na loja pra pegar isso pra mim? Porque agora eu tô sem tempo e você tá ali com um monte de coisa pra fazer, também está sem tempo. Aí tem gente que diz sim, mesmo, né, atrapalhando um pouco, tem gente que não consegue dizer não. A pessoa fala sim enquanto ela queria dizer não. Isso causa um estrago emocional tremendo, tá? Isso é uma falta de desamor com a gente. Então, quando alguém te peça qualquer coisa, você pode fazer isso, cuida isso, pega ali, aí você não quer, você não está afim realmente, aí você fala não. Aí a pessoa, mas como? Né? Quem não tá acostumado a ouvir não e que você sempre falava sim pra essa pessoa, no começo vai ficar um pouco, né? Mas como não? E aí você fala não. Aí faz aquela cara de paisagem. Mas por que não? Por que não? Vocês entendem? Porque assim, tem gente que realmente não consegue dizer não. E as pessoas já sabem que vão pedir algo para essa pessoa, porque essa pessoa ela não consegue dizer não. Ela fala que sim quando ela não está afim, quando ela gostaria de dizer não. E isso causa um estrago tremendo para a nossa saúde. Tá, gente? Isso é outra coisa importante de como a gente pode melhorar os nossos relacionamentos. E as pessoas, elas começam a te respeitar mais quando você aprende a dizer não. Vocês sabem por quê? Parece óbvio, né? Por que as pessoas nos respeitam mais quando a gente aprende a dizer não? Alguém sabe me dizer? Coloca aí. Por que as pessoas nos respeitam mais quando a gente aprende a dizer não? É um pouco óbvio, tá? É bem fácil essa pergunta. Por que as pessoas nos respeitam quando a gente aprende a dizer não? Quando a gente diz não, quando a gente não está a fim de fazer alguma coisa. Opa! Voltou, pessoal. Tinha caído. Nossa, que susto, porque a outra vez encerrou a live. Bom, vamos lá. Eu vou responder, já que ninguém respondeu. As pessoas nos respeitam mais quando a gente aprende a dizer não, porque a gente começa a se respeitar, né? Quando a gente fala que não, porque não está afim, porque não qualquer coisa, não tô afim. Quando você aprende a dizer não, as pessoas te respeitam mais porque você começou a se respeitar quando você disse não. Vocês conseguem? Acho que tem medo de receber um próximo não. Gente, é assim, o dizer não tem um custo, tá? O dizer um não tem um custo, mas o dizer sim enquanto você gostaria de dizer não tem um custo mais alto ainda. Aí você escolhe, tá? O custo de dizer sim enquanto você gostaria de dizer não é muito mais alto. Então, você fala não. Se a pessoa vai lá, reclama, fica brava, o problema é dela. Entende? Você tem que aprender a respeitar a você. Aí se ela ficou braba, não se sinta culpado por dizer não, tá? Porque você não fez, porque não estava afim, tá? Você está se respeitando, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Bom, não vou me estender muito, senão eu continuo falando aqui. Vamos lá. Qual que é a segunda evidência de que a nossa vida é libertação? É isso aí, Carla. Dizer não é libertação. É exatamente isso. A gente se sente livre, né? E depois que a gente aprende a dizer não, nossa, a gente fala com tanta facilidade. Não. Por quê? Mas por quê? Não tá afim? Não tá afim. Não. Né? Mas enfim, vamos lá. Qual que é a outra evidência de que a gente está doente? Essa é muito importante também, a não ser nos relacionamentos. É a prosperidade, tá? A prosperidade, quando falamos em prosperidade, imediatamente pensamos na abundância em termos materiais, tá? Por exemplo, em ter dinheiro, em ter uma carreira promissora, em ter isso e aquilo,
mas essa crença reflete a tendência inconsciente de que o valor da vida está na posse, tá? De ter coisas físicas, na verdade, mas a prosperidade ela é muito mais do que isso, mas muito mais do que isso. Porque a gente esquece que esse ter não significa... significa também prosperidade, tá? Mas o que mais significa prosperidade é a qualidade da nossa relação mental, emocional e espiritual com esses aspectos físicos. Consegue entender? É como a gente vivencia esse fato de ter, é como a gente aproveita das coisas que a gente tem. Isso é ser muito próspero. Porque tem gente que tem muito, isso é legal também. Se essa pessoa conseguir se aproveitar dessa abundância que ela tem na vida dela. Porém, nem sempre é assim, não tô generalizando, tá? Muitas pessoas conseguiram conquistar grandes coisas, realmente elas conseguem usufruir, elas conseguem manter o equilíbrio na vida delas. Porém, tem muita gente que se preocupa em ter e ele não consegue usufruir disso. Tá? Essa pessoa ela tem medo à escassez, e o medo é uma das coisas que mais bloqueiam a nossa prosperidade, tá? E se essa pessoa não está conseguindo aproveitar todos esses recursos que ela tem, tá? Ela está bloqueando a prosperidade e ela não está sendo próspera, tá? Então, não adianta a gente só satisfazer o nível físico, né? Se os níveis internos, eles não estão em equilíbrio, se a gente não está satisfeito a um nível mais emocional, mental e espiritual, tá? E a prosperidade material, isso tem que ficar muito claro, tá? A prosperidade material é consequência da qualidade dos outros níveis. Portanto, o sentimento de bem-estar e os pensamentos positivos não podem depender apenas e unicamente das coisas externas, tá? Então, tem uma frase que, assim, ó, tem que ficar bem clara. A construção da realidade material começa internamente, tá? Isso, assim, é uma frase que a gente tem que gravar bem clara na nossa mente, de repente escrever na geladeira, escrever no computador, bota um alarme no celular. A construção da realidade material começa internamente. Quando a nossa prosperidade não vai bem na nossa vida, quando as coisas não fluem, a gente tem que parar e pensar o que está bloqueando a nossa prosperidade, tá, gente? Bom, também, logicamente, que a gente não vai estar sempre de bem com a vida, de bom humor e tudo, mas minimamente em paz, satisfeitos com as coisas que a gente tem, para que a gente possa entrar em um estado de prosperidade, abundância, de gratidão, tá? Bom, então, qual que é a última evidência de que nós estamos doentes? Agora quando a doença ela chega nesse estágio físico, tá? Que a gente tem sintomas, que a gente começa a sentir dores. Quando a doença ela chega nesse estágio, essa é a terceira evidência, é a doença física. Quando ela chega aqui no físico, no nosso corpo, antes ela existiu onde? No plano mental e no plano emocional. Então, ela não chegou no físico assim, de um dia para outro, tá? Então, por isso que é importante a gente cuidar das duas outras evidências, tá? Para que a doença, ela não chegue ao nosso corpo físico, porque tudo que é desequilíbrio e doença tem o fundo emocional, tá? Talvez algumas pessoas me julguem, talvez eu seja muito determinista ao falar isso, mas é o que eu acredito, tá? A maioria dos desequilíbrios e das doenças, elas têm o fundo emocional. Então, para a doença ela ter chegado a esse nível físico, para ela começar a se manifestar com dores, sintomas, dor de cabeça, doença, hipertensão, diabetes, tudo isso, ela estava aqui em outro plano, que é o plano, enfim, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tá? Então, esses são os 3 indícios de que nós estamos doentes, tá? Quais são os 3? Os nossos relacionamentos, tá? Quando eu falo em relacionamentos, é relacionamento com as pessoas e com a gente mesmo, a nossa prosperidade, tá? E o nosso físico, o nosso cuidado físico. Esses são os 3 indícios que a gente tem para saber quando a gente está doente ou não. Quando algum desses 3 não está bem,
dificilmente a gente vai conseguir ter equilíbrio, porque todos, na verdade, eles formam um. Na verdade, eles não são três, eles formam um. Eles são uma coisa só. Então a gente precisa, opa, se aqui um não tá bem, então vou dar um pouco de atenção a esse porque esse aqui não tá bem, tá? Então se a nossa prosperidade não tá bem, então você precisa focar e dar um pouco de atenção à sua prosperidade. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais, me estendi demais. Eu vou chamar alguém aqui para conversar comigo, rapidinho. Se alguém quiser, eu vi que já tem solicitações aqui, mas vou dar mais 2 minutinhos para alguém, quem entrou agora e quiser conversar comigo, tá? De repente até dou um tratamento para essa pessoa, vamos ver. Vamos lá, vou chamar alguém, vou abrir aqui. Ai, eu tenho que fechar o olho, só que eu não consigo. Parei que tá aparecendo aqui, só um minutinho que tá carregando. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo não olhar aqui, né? Mas vamos lá. Falar comigo. Vocês estão. Terminou a live e agora que eu vou perguntar se estão me ouvindo bem. Eu perguntei, que às vezes a conexão tá ruim. Tem alguém aí? Olá, olá. Acho que a pessoa deixou a live ligada e me abandonou. Oi? Olá? Vamos ver quem é que tá desse lado ali, senão vou ter que chamar outra pessoa. Não, acho que essa pessoa deixou o. Acho que essa pessoa deixou o celular ligado lá. Ah, o som tá ótimo. A live tá quase terminando e a pessoa vai perguntar no final da live se tá bom. Gente, opa. Ixi, não. Parei que eu fiz alguma coisinha errada aqui, gente. Tá. Bom, vamos lá. Ah, e sair das solicitações. Bom, gente, vou fazer o seguinte, eu não vou chamar ninguém, até porque hoje a live já se estendeu um pouquinho. Próximo dia, eu prometo que eu chamo. O que que eu vou fazer? Que eu já falei outras vezes. Eu gosto de chamar alguém para conversar comigo no final da live, para que de alguma forma eu possa ajudar essa pessoa e também eu faço uma análise, né, através do formato do rosto, assim, para poder entender como que ela funciona e de que maneira, qual que é o problema que ela tem, para saber de que maneira que eu posso ajudar, ou pelo menos para que ela entenda como que ela funciona. Porque às vezes tem muita gente, eu falo com muita gente, né, muitos alunos, eles não sabem a forma como eles funcionam. Eles têm uma enorme dificuldade assim em saber como que eles funcionam, o que que eles sentem, o que que eles pensam, tá? Então, é o que eu vou fazer na próxima live. Vou anunciar com o tempo, tá? E quem quiser conversar comigo, no final da live eu chamo alguém. Vou terminar por aqui hoje, que eu já me estendi demais. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos que participaram aqui da live. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo. E volto a fazer o convite. Quem quiser entrar para o nosso canal no Telegram, o link está na nossa bio. Um beijo grande e uma boa noite a todos.